Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Duelito, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre o principal negócio da colônia, dando continuidade à aula passada. O início da efetiva ocupação territorial da colônia a partir de 1530, ou seja, do território brasileiro, fez com que Portugal estabelecesse sua primeira empresa colonial em terras brasileiras. Em sua ação exploratória, Portugal viu na produção do açúcar uma grande possibilidade de ganho comercial. Para extrair o lucro máximo na atividade açucareira, Portugal favoreceu a criação de plantations, que eram destinadas ao cultivo do açúcar. Essas plantations consistiam em grandes expansões de terras, ou seja, os latifúndios, controladas por um único proprietário, o senhor de engenho. Esse modelo de economia agrícola, orientado pelo interesse metropolitano, acabou impedindo a ascensão de outras atividades para fora dos interesses da economia portuguesa. Além de restringir a economia, a exploração do açúcar impediu a formação de outras classes sociais, classes intermediárias que não se vinculassem à produção agrícola e ao senhor de engenho. Na base desta pirâmide social estariam os escravos africanos trazidos das colônias portuguesas lá da África. Além de oferecerem mão de obra a um baixíssimo custo, o tráfico de escravos africanos constituía outra rentável atividade mercantil à coroa portuguesa. Vamos analisar. A organização da produção açucareira. Nós falamos do latifúndio, da plantation, que era as plantações, a atividade. Porém, monocultor, como nós vimos que a coroa não permitia plantar ou ter outra atividade no latifúndio, a não ser a plantação da cana-de-açúcar. Porque para Portugal, para a coroa, para a metrópole, o que era interessante era o lucro da atividade da cana-do-açúcar, do açúcar. Outras plantações não importavam para Portugal. Mas para isso, usaria o trabalho escravo, que também Portugal, a coroa, lucraria com esse tráfico aqui. Porque os navios negreiros, eles pagariam impostos para a coroa, mesmo trazendo os escravos de terras colonizadas lá do outro lado do Atlântico, na África. E a produção era voltada para a exportação. Ou seja, mudou alguma coisa hoje no Brasil? O que nós produzimos hoje é para consumo próprio dos brasileiros ou para exportação? Uma curiosidade. De tudo que o Brasil produz, o Brasil ele é produtor, ele não é industrial, por isso que nós estamos na categoria de país de terceiro mundo. Então, tudo que acontece do outro lado do mundo, ou aqui na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, chega no Brasil como um tsunami, porque nós não temos um parque industrial, nós não somos um país com indústrias efetivas que consegue barrar ondas de depressões financeiras. Então, nós sobrevivemos com as vendas dos nossos produtos. E o Brasil, nós brasileiros, consumimos produtos de segunda e terceira linha. Ou seja, o que não serve para exportação, nós consumimos, nós alimentamos. Então,
o que aconteceu lá em 1530, 1532, 34, até hoje, em 2021, nós sofremos essa mazela, tá? Então, a plantation era monocultor, ou seja, era uma plantação de um único produto. Agora, as características. O latifúndio usava a mão de obra escrava, como nós estamos vendo na imagem. A cultura de produtos tropicais e a exploração de metais e pedras preciosas também faziam parte, porém, até então, não existiam garimpos suficientes que suprissem essa necessidade de lucro para a coroa portuguesa. O lucro aqui era da cana-de-açúcar. Existia exploração, mas eram poucas, de metais e pedras preciosas. A articulação econômica das colônias da América e da África, por causa do tráfico negreiro, a superação da crise do comércio de especiarias asiáticas. Então, tinha uma crise no comércio lá das Índias, para chegar em Portugal com as suas especiarias, esse comércio que saía muito caro até dar a volta na África toda para chegar em Portugal, fora os outros países que faziam concorrência com esse comércio, a cana-de-açúcar veio para superar, veio para dar lucro, o que as especiarias não davam mais para Portugal. A economia era de exportação, que produzia aqui no Brasil, ia diretamente para Portugal e Portugal revendia. A produção para o mercado interno, que seria a cultura de subsistência, existia, como nós vamos ver à frente, ou seja, a chamada horta. Vamos plantar aqui para consumir aqui. Mas o que interessava para Portugal era a cana-de-açúcar, somente. Vamos aprofundar um pouco mais na organização da produção açucareira, porque não para só aqui no latifúndio e no plantation. Olha, o funcionamento do engenho. Olha que imagem linda. A casa grande, onde morava a família do senhor do engenho e o senhor de engenho. Ao redor, um pouco mais afastado da casa grande, ou no porão da casa grande, as moradias dos escravos, que vocês sabem o nome muito bem, são as senzalas. Em torno dessa propriedade, o canavial, porque era monocultor, então toda uma extensão de terra era de plantação de cana. Para suprir as necessidades de alimentação dos moradores, aqui nos fundos tinham os chiqueiros, estábulos, então a criação dos porcos, também os galinheiros, os estábulos por causa dos cavalos, né? E também tinha os currais por causa do boi. O boi, ele que girava, né? O engenho, com a força do boi, girava o engenho. Não podia faltar a capela. Tinham os trabalhadores livres, porque os trabalhadores livres eram os técnicos especializados e recebiam salário, mas esses trabalhadores livres eram pouquíssimas pessoas. Entre eles, o feitor-mor, como nós vimos na aula passada, o escrivão, né? E o capitão do mato, o carpinteiro, o caixeiro, o banqueiro, mas isso era de 100 pessoas, uma. A cozinha do açúcar, onde você purgava o açúcar, moía o açúcar, né? Aqui na moenda. Também usavam muito os recursos de água, com a força da água, para fazer a moenda da cana-de-açúcar, para retirar o caldo. E aqui a gente passa pelo processo de fabricação dos tabletes de açúcar, né? O que nós chamamos aqui no Brasil o que vem do melaço, que é despejado, que nós chamamos aqui de rapadura. Olha que interessante.
Surgiu lá e nós ainda encontramos nos mercados, até no supermercado. Esse local aqui do engenho era onde funcionava toda a fabricação do açúcar. E era composto, como eu disse, pela lavoura canavieira, das instalações onde a cana era transformada em açúcar, das moradias dos proprietários e trabalhadores. A produção do açúcar era feita em várias etapas, como nós estamos vendo aqui na imagem. Após a colheita, a cana era levada até as moendas, onde era moída em cilindro de madeira para extrair o caldo, sob a supervisão do mestre de açúcar, que geralmente era um trabalhador livre. O caldo era cozido até virar o melaço, o qual era depositado em formas de barro para pulgar, ou seja, para purificar. Depois o produto era exposto ao sol por 20 dias, pesado, empacotado e enviado para a Europa. A Casa Grande era a residência dos senhores de engenho e também o centro administrativo e religioso da propriedade. Lembrando que os escravos não podiam cultuar os seus deuses, os seus santos. Então, tinham que ser católicos. Forçados a serem católicos, né? E essas foram as primeiras construções com paredes de barros e teto de sapé ou folhas de palmeiras, e tornaram-se depois mais sólidas, com alicerces em pedra e telhados de barro. Então, essa propriedade aqui, como nós estamos vendo na imagem, ela vem depois. Primeiro, era algo muito simples. Os escravizados habitavam as senzalas e a construção bastante precária. Não tinha conforto, não tinha cama, não tinha nada. Em geral, as formas de grandes, eram em formas de grandes pavilhões, ou seja, barracões, divididos em cubículos destinados a casais ou indivíduos solteiros. Ou sem divisões também, destinadas a abrigar vários membros de uma família. Então, jogava os escravos ali e deixava a Deus dará, passando frio, fome, sem nenhum conforto. Os africanos escravizados realizavam a maior parte das atividades nos engenhos. Além de participar da produção do açúcar, trabalhavam como marceneiros, barqueiros, ferreiros e pedreiros. As mulheres escravizadas, em geral, realizavam as diversas atividades domésticas para os senhores de engenho e também trabalhavam no eito, ou seja, na plantação da cana-de-açúcar. Então, não existia uma diferença entre homem e mulher escravizados, como nós estamos visualizando aqui nas imagens da produção desse sistema social. Em todas as etapas da produção do açúcar havia a presença maciça de escravizados, que era a mão de obra. Mas também havia o trabalho de homens livres, que realizavam tarefas especializadas, como os feitores. O feitor ou eito escolhia as terras para plantio e o tipo de cana utilizada na lavoura, e determinava os momentos adequados para o cultivo e a colheita. Então, ele era um especialista nessa produção. Ele entendia, para cada terra, um tipo de cana. O feitor da moenda recebia os feixes de cana e controlava a produção do caldo. Acima deles estava o feitor mor, que controlava o trabalho dos escravos e assegurava o bom estado dos equipamentos. Então, também tinha um fiscalizador dos equipamentos. O mestre de açúcar, ele garantia a qualidade do produto final. Ele definia o momento em que o melaço estava pronto para ser retirado do fogo e levado para pulgar. Outros trabalhadores, como o purgado, administrava o processo de clareamento do açúcar, enquanto o caixeiro retirava a parte dos impostos que cabia à coroa. Então, era um sistema bem trabalhado. Então, eles entendiam isso, era bem sofisticado, era bem determinado, bem separado. Então, nós temos, nessa imagem, o mestre de açúcar, o purgador, o oficial de açúcar e o caldeireiro. Então, são várias divisões.
seriam hoje como os processos de industrial, os processos industriais que nós herdamos do Fordismo, que cada um ele é treinado para realizar determinada tarefa. Então, ele é um expert naquela tarefa, ou não seja um expert, ele é treinado para aquilo. Então, cada um tinha a sua tarefa especializada. E aqui, infelizmente, é uma imagem terrível de um feitor-mor batendo, açoitando um escravo, um africano escravizado. Mas, infelizmente, isso ainda está no nosso presente, Os afrodescendentes ainda sofrem essa escravidão conceituada. Está rompendo os grilhões. Os castigos físicos faziam parte do cotidiano dos escravos no Brasil. Eles eram aplicados para punir os escravizados, desobedientes e para servir de exemplo aos demais, quando desobedeciam e também por qualquer coisa. Deu a louca no feitor, ele ia lá, não foi com a cara do escravo e descia o chicote, na linguagem popular. Os principais instrumentos de tortura eram os chicotes, as algemas, as correntes e as palmatórias, entre outros instrumentos. Grande parte dos escravos utilizaram de diversos métodos de resistência, como ações organizadas e também práticas cotidianas. Alguns evitaram ter filhos, outros reagiam de forma violenta, assassinando feitores, capitães do mato e familiares do senhor de engenho. Outra forma de resistência comum era a fuga para cidades distantes, para as matas ou comunidades de escravizados fugidos, que são chamados de quilombos. Porém, fugir dos domínios do Senhor era uma empreitada muito difícil. Assim que a ausência dos cativos era notada, os capitães do mato saíam para capturá-los e levá-los de volta ao proprietário, onde era castigado por suas ações, e dependendo até mortos. Podemos concluir que a produção da cana-de-açúcar foi a base da colonização portuguesa no Brasil, como nós vimos nessa aula. Isso não significa que outras atividades econômicas não tenham tido importância nesse período, quando nós falamos dos metais preciosos. E também nós vimos a criação do gado, a produção de alimentos e o cultivo do tabaco e do algodão logo em seguida. Mas quando o cultivo da cana-de-açúcar já estava um pouco mais em declínio, não estava dando tanta renda para a coroa portuguesa, aí foi sendo introduzido o algodão e também o tabaco. Mas o carro-chefe era a cana-de-açúcar. O gado era para subsistência. Houve até uma época aqui em Minas Gerais que era proibido ter até mesmo uma horta e teve uma fome generalizada. Aí depois a coroa viu que o povo estava morrendo por inanição, ou seja, por falta de alimentos. Aí abriram os precedentes, que viram a necessidade. É garimpo, é ouro, é diamante, eles têm que plantar sim. Porque o que a coroa portuguesa achava? Que a mão de obra que deixaria de ir para o garimpo para plantar ia ser uma mão de obra menos lucrativa. Mas eles não pensavam que alguém tinha que plantar e colher para se alimentar. Como eu disse, a nossa história lá começou em 1500, A história da colonização portuguesa no Brasil, ela faz parte do nosso período aqui de 2021.
a plantação da cana-de-açúcar, o melaço, né? A rapadura, depois se transforma no açúcar, nesse açúcar que nós consumimos, branquinho, ele é purificado depois para se tornar branco. Aqui, lá no canavial, um trabalhador colhendo a cana. E olha como que a história do Brasil faz presente aqui no nosso município de Governador Valadares. Essa imagem aqui, eu creio que a maioria de vocês, estudantes, já viram essa imagem da açucareira. Valadares teve um período de produção desse produto de açúcar. Ao fundo aqui a nossa belíssima Ibituruna, com a neblina lá no alto, mas nós temos aqui, nós já tivemos, né, na verdade, uma indústria de produção do açúcar. Bom, para acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, nosso QR Code. Se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV, deixe um like, faça a sua contribuição e ótima aula para vocês. Até a próxima!